Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar a última aula sobre o tema de Jó. Nós já falamos sobre Jó, a integridade de Jó, o testemunho que Deus deu a respeito da vida de Jó. Depois a Silveli veio falando na segunda aula, falando sobre Jó, um homem que temia Deus, Jó, um homem que aprendeu com Deus nas dificuldades, porque ele já tinha um relacionamento com Deus na época em que tudo estava bem. Então, falando sobre as perdas de Jó, que ele só suportou as perdas na vida dele porque ele estava alicerçado em Deus, porque ele tinha uma intimidade com Deus. E hoje nós vamos falar a última lição, nós vamos finalizar a história e nós vamos falar sobre a visita que ele recebeu de uns amigos até bem intencionados, mas sem nenhuma sabedoria nas suas palavras. Ou seja, eles acabaram se tornando mais uma provação do que um apoio naquele momento, porque eles foram ali para ficar ali junto com Jó, porque quando as pessoas iam fazer a visita, elas ficavam lá, mas elas iam e ficavam no silêncio, esperando que a pessoa manifestasse alguma palavra para que elas pudessem falar alguma coisa. E eles foram ali para fazer essa visita para Jó, e eles ficaram mesmo. Os primeiros dias eles ficaram ali em silêncio, ali na presença do Jó, fazendo a companhia, até que Jó resolveu expressar algum sentimento. Quando Jó começou a se expressar, eles também resolveram falar. A lição diz assim: muitas vezes nem temos o que dizer, e nessas horas é melhor que a gente não diga nada mesmo. Ele faz Bildade e Zofar, os amigos, compreenderam isso e tomaram uma atitude ética, compadecendo-se do sofrimento do Jó. Eles simplesmente se sentaram junto ao amigo e viveram o seu luto por 7 dias, totalmente em silêncio. Depois do período de silêncio, do capítulo 10 ao 31, a narrativa bíblica descreve o diálogo entre Jó e os seus amigos. Em total desespero, Jó chegou a se arrepender do dia em que nasceu, lamentando muito a sua condição. Na tentativa de dar uma explicação para tanto sofrimento, Elifaz, Bildade e Zofar tentaram defender a justiça de Deus, mas ignoraram a sua misericórdia. E começaram a falar para Jó: Jó, você perdeu seus filhos porque seus filhos deviam estar em pecado, por isso que eles foram castigados. Jó, você está passando isso tudo porque você deve ter algum pecado, você deve estar com a vida errada. E eles falaram coisas que não eram nem para eles terem falado. Ao invés deles continuarem com a boquinha fechada, eles resolveram falar. Mas nesse falar, eles não buscaram nem um pouco de sabedoria de Deus. Eles falaram coisas que não eram para eles ter falado. Na realidade, eles julgaram Jó. Eles começaram a fazer um julgamento da situação de Jó. E na realidade não tinha nada a ver com aquilo. Mas o que acontece? A gente vê que infelizmente é assim. Vocês nunca ouviram alguém dizer assim: fulano tá passando por isso? Mas é por causa que ele fez aquilo. Fulano tá passando por isso por causa que ele errou, porque ele pecou. E aí as pessoas se tornam juízes da causa dos outros, que não tem nada a ver. Falam coisas que não tem nada a ver. Julgam coisas que não aconteceram. Porque querem dar uma justificativa, querem dar uma explicação pelo que a pessoa está passando, querem dar uma explicação pela situação, porque aquilo está acontecendo, e nós não temos que dar explicação nenhuma de nada, nem querer entender nada, porque o trabalhar é de Deus. É de Deus. Se Deus tiver que corrigir alguém através do sofrimento, ele vai corrigir. A nossa parte é apenas orar.
Se Deus tiver que nos corrigir, Ele vai nos corrigir. E as pessoas têm que orar por nós e nós orarmos pelas pessoas. Mas, se vai falar alguma palavra, fala uma palavra da parte de Deus. Uma palavra de Deus para a pessoa. Dá uma palavra de ânimo. Não uma palavra de derrota, uma palavra de destruição. Muitas vezes, as pessoas abrem a boca para dizer coisas que, ao invés de edificar, ao invés de levantar, ela mata a pessoa com as palavras. No caso ali de Jó, Jó já estava ali numa situação tão triste, numa situação tão difícil, numa situação tão crítica. E os amigos ainda foram lá acusar Jó. Eles não foram lá para dar a palavra para Jó. Jó, você está passando esse momento vai passar, isso tudo vai passar, daqui a pouco vai ficar tudo bem. Não, eles foram lá e ali afrontaram Jó com as palavras. Por quê? Porque começaram a acusar a Jó. E infelizmente, se a gente não vigiar, a gente também cai nesse erro. E ao invés de nós dizermos palavras para as pessoas que podem ajudar a pessoa, às vezes a gente dá uma palavra para a pessoa que quando a gente sai de perto da pessoa, a pessoa fica numa situação muito pior do que ela já estava. Sabe? Às vezes a gente, em vez de falar assim para a pessoa coisas que vão ajudar a levantar, às vezes a gente tem que ter o cuidado para a gente... Sabe aquilo assim? Eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe aquilo assim, se a pessoa eu costumo dizer assim, a pessoa está num abismo, na ponta de um abismo. Às vezes tem pessoas que falam palavras que a pessoa se joga no abismo. Por quê? Porque muitas vezes as palavras não são construtivas, elas são destrutivas. E nós temos que vigiar muito nisso. Ver o que nós falamos para a pessoa, o que nós estamos falando, que tipo de amigo nós estamos sendo. Aquele amigo que vai ouvir, buscar sabedoria em Deus e falar, ou aquele amigo que vai falando, que está na telha, dá na telha eu falo. Mas não era aquilo que Deus às vezes queria que você falasse. Não é às vezes aquela palavra que a pessoa precisava estar ouvindo naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe? Existe um momento, e existe um momento também na nossa vida, que às vezes as pessoas vêm para falar com a gente, ela só quer ser ouvida. Sabe? Ela só quer ser ouvida. Eu costumo dizer que às vezes um abraço, nós agora não podemos nem abraçar, né? Que nós estamos nesse tal de distanciamento social, que a gente não pode dar nenhum abraço na pessoa, né? Mas às vezes eu falo assim, quando pode, né? Quando a gente pode dar um abraço, às vezes um abraço é melhor do que palavras. Porque às vezes a única coisa que a pessoa queria era um ouvido para ouvir. Às vezes as pessoas se encostam perto da gente para contar algum problema ou ela está passando por alguma dificuldade e a única coisa que ela precisa naquele momento é o ouvir. Alguém que ouça ela. Alguém que ouça, escute ela. Alguém que dê atenção a ela. Talvez o momento que o Jó estava passando ali, ele precisava de alguém que escutasse ele, que ouvisse ele. Não apedrejasse ele, mas ouvisse ele. Então, seria uma demonstração de solidariedade, uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto, né? A gente ouvir e dar uma boa palavra. Mas não foi o que os amigos de Jó fizeram. Começaram a querer arrumar justificativas para Jó. Jó, como está a sua vida, Jó? Às vezes sua vida não está tão boa assim. Às vezes Deus está te castigando para você entrar na linha. E na realidade, Deus já tinha, como nós ouvimos na primeira lição, Deus já tinha dado testemunho da vida de Jó, dizendo que ele era um homem íntegro e reto. E pela permissão de Satanás, a qual nós ouvimos na aula da Silveli, pela permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó, mas não mudou a integridade de Jó. Não foi a luta de Jó, não foi o problema de Jó, as perdas de Jó que fizeram ele deixar de ser aquele homem íntegro que ele já era. Depois dos amigos, Jó foi confrontado por Eliú, que lhe apresentou a verdade sobre Deus. O Todo-Poderoso pode usar o sofrimento de maneira redentora. Então, próprio Deus se revelou a Jó. E sem lhe responder às lamentações, questionou:
Porventura farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou pode trovejar com voz como a sua? Resumindo, era como se ele dissesse para Jó: ponha-se no seu lugar. Deus se apresenta diante do Jó com perguntas. Onde estava você, Jó, quando eu criei o mundo? Quando eu fiz separação na terra? Ou ele quer dizer para Jó: Jó, olha quem é você e olha quem sou eu. Não queira questionar, não queira me questionar e nem queira entender. Porque na nossa vida, às vezes a gente pergunta para Deus: Deus, por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Mas é muito difícil, porque Deus não adianta, às vezes, a gente querer entender, questionar. Tem coisas na vida da gente que eu costumo dizer que a gente só tem que aceitar. Porque entender, nós não vamos entender. Deus, ele nunca vai ser entendido. Porque se ele fosse entendido, ele deixaria de ser Deus. Nós aceitamos a vontade de Deus, nós aceitamos as coisas de Deus, nós aceitamos o trabalhar de Deus. Mas ficar perguntando para quê, querer entender o porquê, querer entender as trajetórias de Deus, é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento bem típico disso. Por exemplo, nós estamos passando por essa pandemia mundial. E muita gente pergunta, muita gente questiona e fala assim: mas por que Deus não para com tudo isso? Por que? Se Deus existe, por que existe essa situação? Nós sabemos que todas as coisas, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle de nada. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está vendo o que está acontecendo sobre o mundo. Tá tudo nos olhos de Deus, é por permissão de Deus, porque se ele quiser falar, vou acabar com essa pandemia hoje, ele acaba. Só que tudo tem um traçar de Deus, tudo é a palavra de Deus se cumprindo. Então a gente está vivendo no meio de uma situação bem típica, onde a gente pode ver o quê? Deus está permitindo que as coisas aconteçam. E como eu e você estamos nos comportando nesse momento? Como nós estamos passando por tudo isso? As situações do mundo estão apertando? Estão apertando. As coisas estão vindo numa velocidade muito grande, a gente sabe que tudo isso viria mesmo, que tudo isso aconteceria mesmo. E a gente tem visto o quê? Que muitas pessoas estão murmurando contra Deus. Muitos crentes estão desanimando no meio da caminhada. Muita pessoa está dizendo: isso aí não vai nem passar, como que a gente vai viver? E se vier coisas piores ainda? Como que nós estamos? Como que nós estamos firmados? Em quem nós estamos firmados? Assim como Jó não perdeu a integridade dele, nós também não podemos perder a nossa integridade diante das situações. Nós também devemos nos manter firmes diante de cada situação da nossa vida. Depois que Jó teve uma conversa franca com Deus, Jó começou a perceber e viu que, a despeito de todas as suas qualidades, ele não era nada diante daquele que o criou. Jó entendeu que a grandeza de Deus em muito excede a nossa pequenez. Os olhos de Jó se abriram para uma nova realidade e ele entendeu que Deus não deve ser questionado, mas reverenciado. No final desse encontro, Jó aprendeu duas coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. O Senhor faz o que quer e como quer, pois não precisa de aprovação humana. Ele pode fazer o impossível com a mesma facilidade que realiza as coisas simples, porque tem em suas mãos todo o poder do universo. Não há nada que impeça o agir de Deus. O encontro com o soberano Deus marcou definitivamente a vida de Jó. Ou seja, Jó percebeu o tamanho da grandeza de Deus e percebeu que, por mais íntegro que ele fosse, por mais justo, honesto que ele fosse, ele não era nada perto da grandeza de Deus.
E nós temos que ter isso em mente. Nós não somos nada perto da grandeza de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Deus tem o poder para fazer coisas simples e coisas grandes. Deus é todo poderoso. Toda soberania vem de Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. A gente, às vezes, eu sempre digo assim, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Às vezes, a gente não sabe nem o que a gente fala. Mas Deus sabe como agir, Deus sabe como operar, Deus sabe como fazer. Todo o poder está na mão dele. Deus está no controle de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Deus está no controle de tudo que está acontecendo na minha e na sua vida. Porque Ele tem tudo nas mãos dele. Então, de repente, no sofrimento, Jó reconheceu que ele não compreendia as coisas das quais ele falava. Ou seja, nos momentos que Jó ali amaldiçoou até o dia em que ele nasceu, e ele começou a ter tristeza, porque fala assim, que nem a mulher de Jó, né? Ela fala assim, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Mas a aprovação era para Jó. Deus conhecia o coração de Jó, tanto que depois a mulher permaneceu com ele. Quando Deus restitui depois os filhos, Deus restitui as heranças, os bens de Jó, a mulher estava ali com ele, porque a prova foi para Jó. Deus não fala assim, você viu a mulher de Jó? Deus fala, você vistes o meu servo Jó. Então, a aprovação ali veio para Jó, e Jó passou com integridade, passou sofrendo, ele passou ali, né, com aquele caco se coçando, aquela prova toda ali, permaneceu crendo no Deus que ele servia, disse, eu sei que o meu Redentor vive, ele virá ao meu encontro, me socorrer. A palavra de Deus diz que Jó fala assim, antes eu conhecia de te ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Então, de repente, Jó viu ali naquela provação, naquela luta, toda aquela dificuldade toda ali que ele passou, a grandeza de Deus. Porque Deus socorreu a Jó. E Deus deu para Jó tudo de novo. Deus restituiu a vida de Jó. Mas é muito lindo a gente ver que por nenhum momento Jó ficou batendo no peito e dizendo, eu sou merecedor de tudo, de todas essas coisas boas. Não, ele disse assim, o que ele chegou a dizer, a Silveli já falou semana passada, que ele falou, se eu aceitei os bens de Deus com prazer, por que eu não posso aceitar o mal? Porque Jó sabia que Deus podia abençoar ele, mas que nós não somos merecedores. Deus, pela misericórdia dele, ele nos abençoa. Não que nós mereçamos, não que nós sejamos bons, mas pela misericórdia de Deus ele nos abençoa. Porque ele tem todo o poder na mão. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Deus conhece a mais profunda intenção do nosso coração. Então Deus sabe o momento dele nos abençoar, Deus sabe o momento dele nos provar, Deus sabe o momento de todas as coisas na nossa vida. Então, como Jó disse ali, aceitei os bens de Deus com prazer e o mal eu também vou aceitar, porque nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei. Então, aquela coisa assim, eu não vou levar nada desse mundo. Tudo que eu tenho foi ele que me deu e eu não vou levar nada comigo. E isso é uma coisa muito importante a qual nós temos que ter dentro do nosso coração. A ciência disso, a sabedoria disso. Desse mundo nós não levamos nada. Nada. Tudo que nós conquistarmos aqui, é para nosso desfrute, mas vai ficar. Então, a coisa mais importante é o nosso conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em ser amigo de Deus, prosseguir em caminhar crendo no Senhor, prosseguir a acreditar que Deus é soberano e que tudo que nós temos vem das mãos dele.
Tudo que nós temos nesse mundo, tudo que nós temos aqui nessa terra, vem das mãos do Senhor. Então, o Senhor nos abençoa na medida em que Ele quer nos abençoar, na medida que nós precisamos. Então, o Senhor é fiel na palavra dele, o Senhor é fiel nos cuidados conosco. Se você está aí me ouvindo, é porque você está com vida. E a vida é um dos maiores presentes de Deus. A vida é algo muito glorioso. A vida é uma dádiva de Deus que Ele nos dá todos os dias. Se você está aí com saúde, glorifica a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus pela beleza da vida. Agradeça a Deus por você estar aí firme com saúde. E se você não está tão saudável assim, se você não está tão bem assim, continue agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por você estar vivo. Simplesmente por você estar vivo. Porque Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é tremendamente fiel, Deus é grande, nada passa desapercebido das mãos do Senhor. Você não está desapercebido da presença de Deus, você não está desapercebido por Deus. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Assim como Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu e você devemos ter ciência disso, que Deus vive, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada, meu amado, minha amada. Deus está olhando para nós. Amém? E a história de Jó termina depois, onde Jó fez ali uma festa e agradeceu e as pessoas foram visitá-lo e a bênção do Senhor chegou sobre a vida de Jó de maneira extraordinária. Meu amado, minha amada, creia que o Senhor é contigo e que Ele está vendo você cada dia da tua vida. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua alma. E que você tenha paz no meio de toda essa pandemia que nós estamos enfrentando, que você tenha paz no teu coração, amém? E que você cresça em graça e sabedoria na presença do Senhor. E que você tenha uma vida abençoada e uma semana de bênção e de vitória, amém? Fica com Deus, fica na paz do Senhor, fica guardado e crendo que o Senhor é contigo. Amém? Um beijo no coração e que Deus fale mais ao teu coração no decorrer da semana. Um beijo, fica na paz.